Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 5, e o nosso tema é refugiados, um problema da atualidade. Nós vemos muitos países com guerra civil, com muitos problemas, e muitos têm se refugiado, às vezes por causa de emprego, mas normalmente é pela guerra. Países, a gente vê às vezes a Síria, acha que só a Síria tem, não, meus irmãos, muitos países da África também têm guerra civil. Alguns também fogem por causa da fome. Então nós vemos que o mundo tem muitos refugiados, muitos estão morrendo no Mar Morto ali, quando atravessa da África, e até mesmo alguns que vêm da Síria ali, que fazem esse percurso e acabam morrendo ali no mar que entra na Itália. Então nós vemos que é um problema mundial que a ONU, as Organizações das Nações Unidas, não consegue resolver. Poderia até resolver, vamos dizer assim, mas fica meio complicado, porque tem muitos interesses por trás disso. Mas vamos lá. O nosso texto do dia, que está em Êxodo 23:9, diz assim: também, não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então aqui, Deus estava falando, ensinando o povo para que não deveria desfazer das pessoas que não fosse da sua nacionalidade, que não vivesse, de repente viesse fugida de outras terras, deveria acolhê-las bem, já que eles viveram muito tempo no Egito, apesar que uma boa parte desse período foi como escravo. A nossa síntese: numa época em que refugiados são perseguidos e marginalizados, a igreja deve servir como exemplo de acolhimento e hospitalidade. A igreja deveria ajudar mais, abrir mais as portas. As igrejas católicas, elas estão abrindo as portas das suas igrejas, as pessoas ficam hospedadas lá, mas a igreja evangélica, às vezes a gente vê que não se fala tanto acerca desse tema, a não ser hoje na escola dominical. Nosso texto bíblico, que está em Mateus 25, dos 21 a 46, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E pôr as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, abordoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de beber, de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não recolheste-me, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos ou não fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então Jesus aqui está falando, irmãos, acerca que ele se coloca como exemplo para essas pessoas. Como? Ele diz, meus irmãos, se nós ajudarmos o nosso próximo, nós estamos ajudando ao próprio Deus. E aqui, se nós tivermos a oportunidade, de repente, de nos debater com uma situação dessa, de repente nos colocar com mais vontade de fazer algo, vai ter sempre as pessoas para nós ajudarmos. Agora, se a gente ficar fazendo vista grossa, vai ser difícil nós conseguirmos ajudar alguém, porque na verdade a gente está fazendo, vamos dizer assim, está selecionando. Mas Jesus é bem claro aqui, meus irmãos. Ele diz que quando nós ajudamos alguém, nós estamos ajudando ao próprio Senhor. A nossa introdução: você já parou para refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas refugiadas que deixam seus países de origem por causa de algum tipo de perseguição e saem pelo mundo à procura de um local seguro para viverem? Então, meus irmãos, é muito difícil. As pessoas largam tudo aquilo que construiu uma vida toda para se refugiar. Andam dias e dias, às vezes com fome, com sede, e às vezes, quando chega em determinado lugar, não pode entrar. Nós vemos ali, em alguns países da Europa, fizeram barreiras, fizeram muros de contenção para conter os refugiados.
alguns tiveram conseguiram entrar, outros não. Os Estados Unidos tem muito essa questão de as pessoas ir para lá, se refugiar dos seus países para entrar, para conseguir uma vida melhor. Mas nesse caso, as pessoas deixam tudo para trás para fugir da guerra, para fugir da fome, para fugir da perseguição dos seus países, para ir para outro lugar. Então cabe a nós nos atentarmos a essa questão, meus irmãos. Agora nós temos aqui a questão da Bolívia, da Venezuela. Muitos são saindo da Venezuela, estão vindo para o Brasil e está tendo um problema muito grande. Por quê? Porque às vezes o país não se prepara para acomodar essas pessoas. E nosso tópico 1 aqui, o conceito de refugiados, um breve conceito. De acordo com a agência da ONU para refugiados, são refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país por causa do fundado temor da perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não possa ou não queira voltar para casa. Então, nós vemos que muitas pessoas são perseguidas. A gente fala às vezes da guerra civil, as pessoas são perseguidas. Por quê? Porque nessa guerra de interesses morrem muitos civis. As pessoas civis acabam morrendo. E aí, o que acontece? As pessoas são obrigadas a deixarem as suas casas. Quem é o refugiado? Também são assim considerados aqueles que foram obrigados a deixar seu país devido a conflitos armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos. Então, meus irmãos, é aquilo que nós estamos falando. As pessoas saem por quê? Às vezes é política, religião, mas tem que fugir dali para poupar a sua própria vida e sofrimento. Porque muitos, antes de ser mortos, às vezes são torturados. E nós vemos que essas pessoas, por esse temor, elas acabam saindo do local onde sempre viveu 40, 50, toda a sua família viveu naquele local, sempre residiu naquele lugar, e aí tem que toda a família toda sair daquele lugar que conseguiu construir as suas coisas, conseguiu fazer a sua vida ali, e tem que sair dali por causa de uma perseguição política, por causa de uma guerra civil. O povo de Israel como peregrino em terra estranha, Israel como peregrino no Egito. Israel, nós sabemos que quando teve fome nas terras lá, que José ele fez uma boa administração, conseguiu guardar muitos alimentos, muitos foram para lá. E aí Jacó, quando desceu com seus filhos, acabou residindo naquele lugar por muitos anos, 430 anos aproximadamente. Então nós vemos que o Egito acolheu bem, mas aí mudou-se os faraós e não reconhecia José como não conhecia o povo de Israel, não reconhecia José como um homem ao qual conseguiu prover ali para aquele momento uma substância, um alimento para o povo naquele momento, ao qual comprou muitas terras. E o que ele fez? Começou a escravizar os egípcios. Evidentemente o Egito não era o local de refúgio, mas de opressão e trabalho penoso. Então se tornou esse problema, porque eles começaram vamos dizer assim, a massacrar os hebreus. Os hebreus ficaram tempos ali e acabaram sendo massacrados pelos egípcios. Ficaram com medo de serem dominados pelos hebreus e os egípcios acabaram escravizando os hebreus. Refugiados pelo mundo. A experiência dos israelitas como os forasteiros não se ateve à terra de Faraó. A descendência de Abraão viveu como estrangeiro em várias outras oportunidades ao longo da sua história. Assírios, babilônios, gregos, Alexandria no século III a.C., após a diáspora de 70 d.C., quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo, milhares de israelitas foram dispersos pelo mundo e vivendo exilados de sua pátria como refugiados. Irmãos, aqui nós vemos Abraão sair de Ur dos Caldeus. Abraão não era hebreu e vai ficar lá em Siquém, em Canaã. Fica lá, reside lá, a sua família desce para o Egito. Descem para o Egito. Quando estão no Egito, Deus fala com eles, eles são libertos do Egito, Deus fala que vai dar aquela terra que Deus tinha dado a Abraão, eles vão e tomam posse. Ficam ali por muitos anos, né? Por muitos anos, mais de 1000 anos. O que acontece? Chega um determinado momento que o povo ali, vamos dizer assim, eles foram rebeldes a Deus. Primeiro foi o reino do norte, foi exilado, foi levado cativo para a Síria. Então lá eles estavam lá, eram cativos lá. Provavelmente quando teve essa coisa aí, a Bíblia não fala, mas quando teve esse princípio de invasão dos assírios, provavelmente muitos
se refugiaram em outras terras. Assim como nós vemos no livro de Ruth. Noemi, com a sua família, acaba indo para as terras de Moabe e depois ela acaba voltando. Mas nós vemos que o povo de Israel também teve esse problema. Depois, se passando aproximadamente, isso aconteceu 720 anos antes de Cristo, a invasão da Assíria no Reino do Norte. 500 anos, mais ou menos 600 antes de Cristo, aí a Babilônia invadiu. E também eles ficaram exilados em outros lugares. Ficaram, vamos dizer, refugiados. Mas ali eles tiveram, o Reino do Sul teve um tratamento um pouquinho, não vou dizer um pouco melhor, mas depois eles conseguiram voltar para suas terras. Então nós vemos, meus irmãos, e aí 70 depois de Cristo, quando Roma, primeiro foi o Império Medo-Pérsia, Babilônia, Medo-Pérsia, o grego, o romano, 70 depois de Cristo, quando teve a última, vamos dizer assim, a última defensiva dos hebreus, dos judeus, que aconteceu? O general Tito invadiu Jerusalém, acabou com tudo, acabou com o templo, acabou com tudo, e aí eles se refugiaram em outras terras, em outros lugares. E nós vemos que se passaram quase 2.000 anos, aí em 1948, nós vemos lá que depois do massacre que Hitler fez com os judeus, eles acabaram voltando para sua terra. Não totalmente, apenas uma parte. Não é toda a terra de Israel, como nós vemos nos tempos bíblicos, Reino do Norte, Reino do Sul. Não é totalmente não, é apenas uma parte. Mas eles voltaram para a sua terra. Deus manda proteger o estrangeiro. Não é de admirar, portanto, que Deus tenha ordenado ao povo de Israel a proteção e o cuidado do estrangeiro, as exortações bíblicas para não oprimir, permitir a colheita remanescente, a lei da respiga e amar o estrangeiro. Irmãos, essa aqui também é uma parte interessante, apesar que não está aqui. Mas nós vemos que até no livro de Ruth mesmo, quando Ruth estava lá com Boaz, nós vemos que ali também existia essa lei que existia, que se poderiam pegar as espigas e tal, o resto não, aquilo que estava sobrando ali na colheita. E aí nós vemos que Ruth, ela estava fazendo este trabalho, e aí ela lá colhia aquilo que estava, ela era estrangeira naquela terra, mas mesmo assim não houve nenhum problema para ela, não houve nenhuma restrição para que ela pudesse, vamos dizer assim, naquele momento se alimentar ou colher aqueles poucos, né, que ficavam, aquelas coisas que sobravam, né, sobravam da colheita, às vezes caía, ali a pessoa que está colhendo não se atentava muito bem, mas eles acabavam colhendo. Também aqui, no tópico 3 agora, os refugiados na Europa e no Brasil. Atual crise de refugiados. Devido ao conflitos internos, terrorismo, guerras civis, perseguição religiosa e outras formas de perseguição, a última década tem testemunhado a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Então, meus irmãos, é muita gente se refugiando. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, falavam que ia ter bombardeios, o plano e tal, às vezes não avisava nada, e as pessoas começavam a fugir para outros países. Quando houve a invasão na Áustria, eles fugiram para a França. Quando houve invasão para a França, aí fugiram para outros países, ou muitos se entregaram. Mas nós vemos, irmãos, que é muito terrível, né? Como nós falamos no começo da lição, do comentário, as pessoas deixarem tudo para trás para ir por uma outra terra. Refugiados na Europa. O continente europeu é uma das regiões mais afetadas pela crise de refugiados. Isso se deve ao crescente número de imigrantes que chegam às suas fronteiras em busca de abrigo, oriundos, em sua maioria, do Oriente Médio e da África. É aquilo que nós falamos do começo. Depois vai falar do Estado Islâmico aqui. Mas as pessoas estão saindo, medo de morrer. Não tem nada, irmãos. Quando está uma guerra num país, as pessoas não colhem, as pessoas não plantam. Claro, se não planta também não colhe. As pessoas no comércio não existe, não tem emprego. Fica uma coisa terrível, não existe comércio, não tem como chegar alimento, não tem como fazer um comércio entre estados, não tem como, as pessoas não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem, por quê? Porque há tudo isso, é muito perigoso, onde há uma guerra civil é muito terrível. Então o que as pessoas fazem? Estão indo para os países da Europa, os países da Europa se estão mandando muitos embora, né? As pessoas chegam lá e mandam embora, ou deixa lá num canto lá, mas muitos também estão morrendo
ali no mar Mediterrâneo, nessa travessia. Muitos estão morrendo. Crianças, idosos, as pessoas vão num bote inflável para atravessar o mar, para chegar à Itália, como nós falamos, e um bote inflável num mar ali revolto, vira e as pessoas, muitos morrem. E se paga caro por essa travessia. As pessoas, meus irmãos, os que têm condições, ainda vai lá, consegue, mas aqueles que não têm, tem que ficar em outros lugares, às vezes se refugiar em outros países. Os países do Oriente Médio ali, alguns têm muitas pessoas, mas as pessoas preferem ir para um país onde seja um estado laico, onde as pessoas podem exercer a sua religião, porque muitos países ali do Oriente Médio têm a sua religião, então ali de qualquer forma vai acabar sendo perseguido. Refugiados no Brasil. O Brasil também recebe refugiados do mundo todo. Segundo a estatística, o número total de solicitações de refúgio aumentou mais de 2,888%, 68% entre 2010 e 2015. Devido a essas guerras, estão vindo muitos sírios aqui para o Brasil, muitos africanos aqui no Brasil, haitianos, quando teve aquele terremoto no Haiti, muitos vieram para o Brasil também, existem muitos conflitos ali. Pessoas da África também acabam vindo para o Brasil. Então, meus irmãos, há muito refúgio. Se você vai para a região do Brás ali, eu estou aqui em São Paulo, for para a região do Brás, você vai ver muitos refugiados ali. Muitas pessoas que conseguiram um emprego, que conseguiram um asilo político. Apesar, meus irmãos, também tem isso também, né? Conseguiram um asilo aqui, conseguiram emitir um documento para poder exercer como cidadão brasileiro. E também, agora, vou ler esse pense aqui. Mais da metade dos refugiados no mundo é criança. Então, meus irmãos, é muito difícil. Crianças, acho que eles deveriam pensar melhor, esses países ricos, dar um asilo melhor para essas pessoas. Os refugiados e a igreja. Um problema dos últimos tempos. A guerra e os rumores de guerra serão sinais dos últimos dias, ocasionando em grande medida a crise dos refugiados. Mas isso não pode nos anestesiar em face desse problema humanitário. Os eventos escatológicos não afastam a responsabilidade do povo de Deus de dar mostra do seu amor e justiça para com o próximo necessitado, enquanto aqui estiver. Então, meus irmãos, nós não podemos fazer vista grossa, nós temos que fazer a nossa parte em ajudar. O mundo está um caos, a guerra, os rumores de guerras, as coisas estão acontecendo, as dificuldades as pessoas estão enfrentando, infelizmente, é desse jeito mesmo, as pessoas estão migrando para outros países, não conseguem asilo político, não conseguem comida, não conseguem nada, e não é somente o pai, não é somente os jovens, não, às vezes a família toda, muitas crianças, metade aqui, como nós vemos no nosso pense, são crianças. E nesses lugares onde eles fazem aí esses acampamentos aí coletivos que ficam milhares de pessoas, existe estupro, existe roubo, as pessoas nem numa situação difícil às vezes conseguem se respeitar. Amor e compaixão pelo estrangeiro. Em Novo Testamento temos o exemplo do próprio Jesus, que ainda criança foge com seus pais para o Egito em razão da perseguição de Herodes. Então, nós vamos ver aqui até o próprio Jesus tendo que se refugiar no Egito, quando Herodes buscou matá-lo. Nós vemos que ele se refugiou para o Egito. E nós vemos, meus irmãos, que todos nós estamos sujeitos. Então aqui vai falar de Jesus. Jesus foi para o Egito, não teve problemas, pelo menos a Bíblia não relata. Com certeza foi um lugar, foi para uma outra terra, teve que deixar sua terra por perseguição, teve que deixar o lugar que estava ali já morando por perseguição, porque a gente pensa que Jesus nasceu e foi logo perseguido. Não, irmãos. Provavelmente Jesus já tinha 2 anos. José já estava residindo ali em Belém. Quando ele vai para o Egito, ele fica no Egito lá, Herodes lá, os reis magos vão lá, adoram, levam seus presentes, e aí eles falam acerca da estrela para Herodes, e Herodes começa a perseguir. Herodes falou que não, deixa eu ir lá para adorá-lo, não tinha nada disso, ele queria mesmo era matar Jesus. Deus, sabendo disso, com certeza, fez todo um plano, ele foi. Quando ele volta, José volta com a sua família, José, Maria e Jesus, volta e fica residindo em Nazaré. Oração e hospitalidade. Além da oração, é possível promover o acolhimento e amparo aos refugiados, colocando em prática a recomendação bíblica da hospitalidade. Então, meus irmãos, nós temos que ser hospitaleiros, podemos ajudar. Se você puder ajudar alguém que você sabe que está em situação difícil, ajude, faça o melhor.
Quando você faz algo para o seu próximo, é como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, principalmente para o estrangeiro, para o órfão. Nós vemos que o galardão ainda é maior, porque Jesus se compadece dessas pessoas. A igreja e os refugiados. Devemos lembrar de que muitos refugiados são cristãos que se encontram afastados de seus países por diversos motivos, alguns por causa da perseguição religiosa, por professarem a fé em Cristo. Também tem isso. Tem muitos países, meus irmãos, que são países muçulmanos. E se você dizer que você é cristão, você morre. Às vezes a gente pensa que cristão só é crente. Não, meus irmãos, até mesmo cristão católico, eles estão matando. Então eles estão matando as pessoas por a religião. Tem países que 99,9% dos habitantes são muçulmanos. Mas é isso mesmo. É que a mídia ela não fala. Mas o Uzbequistão, Cazaquistão, muitos países ali são totalmente muçulmanos. Se algum parente souber que alguém ali da família é cristão, eles denunciam essa pessoa é torturada e é morta com toda a sua família. A nossa conclusão. A questão dos refugiados é um tema atual e complexo. Não obstante, considerando que o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, a comunidade cristã deve também ser comunidade de refúgio para os estrangeiros perseguidos, sem desconsiderar os aspectos que envolvem a segurança nacional e a política migratória. Aos cristãos, cabe, do ponto de vista prático, dar acolhimento àqueles que precisam de proteção. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte como cristãos, como cidadãos também, para que essas pessoas possam ser acolhidas, possam ter ajuda, possam ter amparo. Às vezes a gente pensa até que são pessoas que estão concorrendo conosco. Mas Jesus fala, meus irmãos, que nós temos que ajudar essas pessoas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Amém.